Olá, meus amigos, hoje é 15 de agosto de 2023. Muito obrigado pelos parabéns, pelos cumprimentos que vocês me deram. Aqueles que lembraram de colocar um Pix na Comissão de Constituição Cidadã de Inquérito, agradeço imensamente também, porque eu sei que esse presente não é para mim, esse presente é para a Comissão Cidadã de Inquérito. E é dela que a gente vai avançar para a pacificação. E eu lembrei de fazer hoje, falei, no dia do meu aniversário, eu não posso tirar férias, porque é o momento de eu dividir com vocês esse momento de participação aqui na CCI. Aqui em São João del Rei é feriado, porque é dia de Assunção de Nossa Senhora, Em muitas cidades do Brasil também tem a Nossa Senhora como padroeira e é feriado. E hoje nós vamos tratar aqui um pedaço sobre a oitiva que aconteceu na CPMI com o depoimento do fotógrafo Adriano Machado. Aquele que aparece lá, interagindo com os vândalos lá no Palácio do Planalto. Agora, foi uma audiência muito rica para a oposição, eu acredito, e muito constrangedora para a situação. É claro que a situação quis fazer um discurso, trazer uma narrativa, mas sabe aquela narrativa amarela? Pois é. Por que é importante a participação do Adriano Machado lá na CPMI? Porque a imprensa teve um papel fundamental desse processo do 8 de janeiro. Porque foi construído, a gente entende, à medida que a gente vai avançando nas investigações, que caminha para uma armação do governo contra os acampados do QG. E o que saiu na imprensa não foi visto como matérias reflexivas. Sabe aquela matéria que fala, olha, supostamente, papapá, não, já foi acusando, entendeu? Já foi rotulando. Como diz, narrativa pronta, estabelecida, previamente para trazer um impacto jornalístico. Então, dizer para você hoje que tem uma imprensa independente no Brasil, nessa atual conjuntura, chega a ser um pouco perto de fake news. Você não concorda comigo? Você achar uma imprensa neutra. Você tem aqueles que, não, nós somos de direita. Você tem aquele, não, nós somos da esquerda. E, de repente, o fotógrafo estava lá dentro do Planalto, interagindo. E, não, é um jornalista independente. Eu trouxe aqui um trecho do depoimento dele e, no final, ele é aclamado com aplausos. Assim, extenso, Você vai ver que o aplauso demora para acabar. Mas só da base governista, Aqueles parlamentares da CPMI, da base governista, que aplaudem o fotógrafo. O pessoal da oposição não aplaude. Ou seja, está aí uma evidência que o cara tem lado. Se ele não tem lado, a base governista está do lado dele, Porque se entrega quando aplaude, O cara faz um pronunciamento lá, E aí é aplaudido. Então vamos ao trecho que ele trouxe para nós e a gente volta para fazer mais comentário. Dá umas 5 sessões de CCI, certo? Não sei se vocês vão querer que eu fique muito focado nisso, até porque que isso é um assunto periférico, A gente está focado mesmo no 30 de outubro, tá certo? Mas como a gente acompanha a CCI, a CPMI, a CPI, é importante a gente trazer alguma coisa para vocês terem ideia do que é relevante. E eu separei um trecho que é muito rico, porque fala sobre imprensa, sabe? Sobre liberdade de imprensa. Aqui é São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, o estado de espírito. Então a gente defende a imprensa, defende a liberdade, defende a postura do fotógrafo de querer fazer uma reportagem para cobrir um evento, entendeu? Agora, até que ponto
o trabalho profissional do fotógrafo não compromete a sua... Escutem os sinos. Dá para escutar os sinos de São João del Rei? Está tendo uma procissão da Nossa Senhora agora. São João del Rei é conhecida também como a cidade onde os sinos falam. Mas vamos lá, vamos voltar ao que interessa. Eu defendo a liberdade e defendo também, né, a liberdade de imprensa e de pensamento. E também nada nos impede de criticar a atuação de um outro colega de trabalho. Isso também é liberdade de imprensa, tá certo? Então vamos lá. Então com vocês, né, a convocação de Adriano Machado, fotógrafo da... Eu não sei falar direito não, mas vou arriscar. Reuters. Tá certo? Vamos lá. Aproximadamente às 15 horas e 15 minutos, eu estacionei meu carro no estacionamento do anexo do Ministério da Justiça e comecei a registrar ações que estavam ocorrendo na esplanada dos ministérios. Aproximadamente às 15h30, eu estava caminhando entre o Ministério da Justiça e o Congresso Nacional e notei que essas pessoas tinham quebrado as grades do estacionamento do Planalto e tentado o acesso. Quando eu cheguei perto da rampa, eu notei que a porta de entrada do palácio estava quebrada e que já tinha pessoas lá dentro do palácio. Aproximadamente às 15h35, eu entrei nas dependências do Palácio do Planalto por meio da rampa. Eu estava fotografando durante o tempo todo, que estava acompanhando os eventos. No Palácio do Planalto, eu pude acompanhar movimentações de várias pessoas. Por volta de 15h45, eu percebi que uma pessoa foi em direção ao gabinete da Presidência da República. E isso chamou minha atenção. E fiquei atento aos acontecimentos. Para minha segurança, permaneci em um local de maneira discreta. Aproximadamente às 15h55, outras pessoas chegaram na antessala do gabinete da Presidência da República e forçaram a entrada na porta de vidro. Quando eu vi esse grupo, como profissional, registrei aquele momento, como qualquer outro fotojornalista faria. Fiz os registros de forma discreta, acredito que eles não tenham me visto. Quando eles abriram a porta de vidro da antessala, eu, como fotojornalista, acompanhei para registrar todo o acontecimento. Naquele momento, o clima era extremamente hostil e instável. Então eu tomei bastante cuidado com a minha segurança. Foi quando eles perceberam a minha presença, me cercaram e questionaram quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Expliquei que sou fotojornalista e me identifiquei como fotógrafo da agência internacional Reuters. Naquele momento eu me esquivei e só pensava em sair dali. Eu estava nervoso, tenso por ter sido tão repreendido. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Até hoje não saberia dizer seu nome e quem seriam, pois eram parte de um grupo de pessoas que ingressou no Palácio do Planalto naquele dia. Quando eu estava próximo à porta de saída, um deles abordou e exigiu que eu deletasse as fotos daquele acontecimento. Após confirmar que eu teria cumprido com a exigência, uma das pessoas me cumprimentou. Isso pode ter visto em imagens que circularam na imprensa. Eu não conheço essas pessoas e naquele momento e circunstância eu não poderia deixar de retribuir o cumprimento, até mesmo por temer pela minha segurança. Apesar de eu não endossar ou apoiar o que estava vendo, eu não tinha escolha a não ser o cumprimentar de volta. Eu estava preocupado que se me recusasse a retribuir o cumprimento, isso poderia levar a uma situação perigosa para mim, e cumprimentá-lo me pareceu uma boa maneira de aliviar a tensão. Posteriormente, eu saí do palácio e continuei registrando as ações das pessoas na Praça dos Três Poderes, na parte superior do Congresso Nacional. Infelizmente, nos últimos meses, tenho visto notícias circulando com informações incorretas acerca do meu trabalho e de que realmente aconteceu naquele dia. Eu gostaria de enfatizar que eu exerci meu trabalho corretamente, com integridade, independência e isenção de viés. Eu não fiz nada de irregular e as imagens divulgadas deixam claro que eu estava somente trabalhando e tirando fotos. A retribuição do cumprimento de uma pessoa está sendo usada para distorcer meu trabalho naquele dia. Eu estava trabalhando. Nunca vi aquelas pessoas antes ou depois na minha vida. Eu me senti ameaçado e forçado a deletar aquelas fotografias e não tive alternativa. Como fotojornalista da Reuters, eu sou especificamente treinado para lidar com situações extremas, com os que aqui passei. E eu agi de forma profissional mediante as circunstâncias em que me encontrava naquele momento.
Eu cobri as manifestações com uma identificação clara de que eu era um membro da imprensa com equipamento de segurança adequado. Eu forneci uma cobertura de notícia de forma imparcial e confiável à Reuters. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e esclarecer o que efetivamente aconteceu naquele dia. E desde logo fico à disposição a prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o assunto, de acordo com o meu conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Alexandre Machado. Vamos agora aos oradores. Eu agradeço as palmas, mas vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Então vocês viram como é que ele foi aplaudido? Ele foi aplaudido pela base do governo, que o considerou, né, um depoimento exemplar. Você viu que há uma contradição aí? Porque é o seguinte, gente, essas imagens e essa fala dele, o que é a CPMI? A CPMI é um tribunal de júri, tá certo? Só que ele tem uma diferença. Ele tem lá o presidente, que seria o juiz, né? Você tem, às vezes, a testemunha, ou às vezes o réu, e você tem os advogados de defesa e os advogados, né, de acusação. Então, quando é um depoente que é de interesse da base do governo, ele é da oposição. Então, a base do governo faz, né, o advogado de acusação. E os deputados da base de oposição faz de advogado de defesa. Vice-versa. Quando o depoente é de interesse da oposição, os deputados da base do governo faz o papel do advogado de defesa. E os deputados da oposição faz, né, o trabalho do advogado de acusação. Então seria como se fosse um grande fórum. E aqui, a CCI, quer dizer, tem eu aqui fazendo uma apresentação e eu tenho vocês. Vocês podem ser advogado de acusação e podem ser o advogado de defesa do Adriano Machado. Então, se você quer defender o Adriano Machado, use os comentários para você defender. Se você quer acusar o Adriano Machado, use os comentários como advogado de acusação. Então, esse fórum que a gente está abrindo aqui, da CCI, é para poder trazer a opinião pública, a participação cidadã, né, de vocês, para que a gente possa envolver no processo, se envolver com o processo. Então você está dentro da Comissão Cidadã de Inquérito, você comenta, você compartilha, você curte, você discute, você curte para cima, curte para baixo, você contribui com suas partes, né, com o que você pode aí no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, para sustentar esse nosso projeto. Então, essa CCI é isso. E isso é que é importante. E vocês percebem que eu acompanho, né, esse debate dos comentários. Quando fica muito longo, né, eu já estou pensando no próximo vídeo, então não dá para acompanhar. Então, na medida do possível, à medida que os comentários vão surgindo, eu vou participando. Então, tem momentos, né, que essa CPI é muito rica. E tem momentos que esse fotógrafo fica numa situação difícil, sabe? Tudo depende, gente, né, de quem ganha, né? Os vencedores é que contam a história, né? E, por exemplo, se acontecer, né, de ficar provado que foi tudo uma armação, quem venceu foi a oposição. Se ficar provado que foi tentativa de golpe, quem venceu foi o governo. Aí o Adriano vira herói. Se a oposição convencer que foi uma armação, o Adriano vira vilão. Por que vira vilão? Porque o envolvimento dele dentro desse processo é muito atípico, né? Ele falou que chegou lá por volta de 15h35 e saiu de lá por volta de 16h50. Ele ficou dentro do prédio 1h e 15 minutos. Gente,
15h35 ainda não tinha chegado o pessoal dos acampados do QG. A turma chegou mais tarde, chegou por volta de quase 5 horas. Então, esse senhor entrou lá, ficou de boa, andando, né? E você percebe ali que ele realmente está interagindo. Não tem estresse para ele ali, não. Os caras dão uma tapinha no ombro, os caras cumprimentam, entendeu? Os caras levam ele para cá, ó, vem cá, vamos fazer uma cena aqui do outro lado. Aí sai todo mundo junto, o fotógrafo vai junto, entendeu? E tem uma coisa que mais para frente aqui, vocês vão entender. Agora, o que é curioso é o seguinte, ele disse que chegou, estacionou o carro dele lá no estacionamento do Ministério da Justiça, onde fica o Flávio Dino. Quer dizer, tinha muito lugar para estacionar, né? Ele estacionou lá e veio andando. Ele podia ter estacionado do outro lado, ele podia ter estacionado, né, atrás, né, lá atrás do Congresso. Ele podia ter estacionado em qualquer lugar, mais longe, mas não. Ele foi estacionado no estacionamento do Ministério da Justiça. Assim como tinha muita gente da base do governo dentro do Ministério da Justiça. E segundo ele, a Guarda Nacional estava dentro do Ministério da Justiça. Estava lá, ele viu ela lá. Você fotografou? Não sei, acho que não posso ver. Então, ele identificou. Então, essa foi uma fala importante dele, que a Guarda Nacional estava lá no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça virou uma espécie de booking, né? Booking, não sei como é que fala, né? Ficou o quartel-general da armação contra os patriotas do QG. Eles falam que existe o QG, o quartel-general do golpe. A gente está entendendo que o Ministério da Justiça era o quartel-general da armação, né, desse tentativa de queimar a turma do QG. E outra coisa curiosa é a seguinte, ele chegou lá bem antes, e você percebe que ele foi preparado para uma guerra. Ele estava com colete à prova de bala, capacete. Quer dizer, se eram manifestações pacíficas, né? Então, essa informação privilegiada, ó, você vai lá porque vai ter confronto. Ele tinha essa informação, tá certo? Que ele foi preparado para a guerra. Isso, ele chegou lá por volta de 15h35. Então, ele tinha almoçado, por volta de 1h30 ele já estava se preparando para ir para lá. Tá certo? Aí estacionar o carro, sair andando, escolher a hora que vai entrar no palácio, entendeu? Mas enfim, ainda assim, é um cara que está trabalhando, né? Ele estava ali, alguém estava pagando para ele ali, fazer o trabalho dele. Qual era o trabalho dele? Trazer imagens que mostram, né, patriotas vestidos de verde e amarelo invadindo o prédio, quer dizer, andando dentro do prédio, né, e quebrando as coisas, porque ele não registrou ninguém invadindo. Quando ele entrou lá, ele entrou junto com o pessoal, entendeu? O pessoal, eu achei um vidro quebrado e entrei, né? E aí tem que ver por onde que ele entrou. Deve ter imagem dele entrando, né? Desculpa, gente. Agora eu vou passar um trecho aqui que é muito importante. Mas antes, uma coisa que ficou rodando durante toda a oitiva, mas ninguém entrou nesse assunto. Porque ficou assim, o pessoal perguntando, mas o pessoal ficou interagindo com você, batendo, pedindo para escolher foto, apagar a foto. Ele disse que o pessoal procurou ele para apagar as fotos. E que ele teve que apagar as fotos para não sofrer represália, né, dos rapazes que estavam lá. Mas as fotos dele foi parar no jornal. Inclusive a foto do rapaz quebrando ali, enfiando o pé na porta. E o interessante é que na foto ele dá um zoom, não aparece, tinha mais gente, entendeu? Mas não aparece as outras pessoas, aparece só ele quebrando, só aquele cara batendo o pé. Vocês repararam? Depois vocês voltam o vídeo, vocês vão ver. Tinha uma turminha ali, mas na foto ele enquadrou só uma pessoa batendo. Então, essa pessoa que chutou a porta, que depois foi interagir com ele, deixa eu ver as fotos e tal. O pessoal fala, ele não foi pedir para, vamos escolher a foto, escolher a melhor foto. Não.
Na verdade, o rapaz foi lá e falou assim, olha, vamos ver se nessa foto dá para me identificar. Se aparecer o meu rosto, o meu perfil, você deleta, porque eu não quero ser identificado, certo? Beleza, então vamos lá. Então, essa aqui pode? Pode. Ah, tá, essa aqui eu estou de costa, não aparece, não dá para identificar. Então pode essa. Lógico, esse é o raciocínio. Então agora vamos para a fala mais curiosa e interessante desse quadro. Porque a gente sabe como é que está a imprensa hoje, né? A liberdade de imprensa. Então nós vamos ver, né, um depoimento, dois deputados. Um deputado que é da oposição, acho que é do PL, e o outro do PT. E do PT de Minas Gerais, cara. Putz, eu até gostava, sabe? Eu respeitava esse senhor, mas que decepção. E ele queimou um filme aqui bacana, entendeu? Mas, vamos lá. Quem está na chuva é para molhar, né? Nós temos aqui o senhor Adriano Machado, que não cumpriu seus deveres de jornalista, participou do 12 de dezembro, participou do 8 de janeiro, deu publicidade, enquanto tem jornalistas que nem participou do 8 de janeiro, está preso até hoje, e mais com notícia de que não estava tendo acesso aos autos, e está presa sob isolamento na penitenciária da Colmeia até hoje. A jornalista Clio Irano, que foi aqui citada, que está presa, ela participou dos atos do dia 12. Ela foi, então, interrogada após a prisão. E eles dizem, ela é uma jornalista que foi presa, uma perseguida política. Ela disse o seguinte, quando foi perguntada no inquérito. Respondeu ela, que está acampada nas imediações do quartel-general do Exército em Brasília há aproximadamente 40 dias ou mais, que veio de ônibus fretado por grupo de manifestantes e que o objetivo dela era evitar o comunismo no Brasil. Então é evidente que ela não estava presa por ser jornalista, mas uma manifestante do movimento golpista que se deu em frente aos quartéis. Então é bom que a gente saiba o que é fake e o que é notícia. Eu posso falar, é um babaca, né? Modéstia à parte, eu digo para você, o cara defende esse jornalista que estava lá interagindo, e aí o jornalista, aí o deputado da oposição fala que esse jornalista não cumpriu o papel de jornalista, ele estava lá criando um fato para, né, um fato para dizer que era alguma coisa que não era. E aí esse cara fala, não, porque esse rapaz, ele estava no dia 12 fotografando aqueles ônibus pegando fogo, ele estava lá também, fotografando um índio sendo preso, aquela coisa toda. Mas tinha também jornalistas da direita fotografando. E só porque ele estava no QG, porque ele tinha uma proposta política, ele deixa de ser jornalista? Então, se é um jornalista que tem um pensamento de direita, não é jornalista? É criminoso? Mas se é um jornalista que tem viés de esquerda, não, vamos bater palma para ele, estava interagindo. Você viu como é que o cara vai falar? O cara quer falar que o cara não é preso político. E depois ele fala que no depoimento da jornalista, entendeu? Depois você volta de novo. E não foi só ele, não. O Alan Frutuoso também estava lá fotografando, registrando o momento lá que prenderam o cacique Sererê lá na Polícia Federal no dia 12. Tá certo? Está preso. Sem acesso aos autos. Ele nem sabe do que está sendo acusado. Então, na verdade, a gente tem liberdade de imprensa do lado de lá. Tá certo? Aí vamos lá. Tem mais um pouquinho aqui para a gente encerrar. Vamos lá. O fato, a foto, o foca e o fake. O senhor estava lá como manifestante ou como trabalhador fotógrafo? Como trabalhador fotógrafo. Não participou das manifestações? Não. O senhor tentou participar das manifestações no quartel?
esteve lá como manifestante? Não, senhor. Esteve lá como fotógrafo? Sim, senhor. Conseguiu fotografar? Não, senhor. Por quê? Porque eles não deixaram. Eu fiz essa pergunta para mostrar o que é verdade e o que é fake. Vamos responder para ele? O que é verdade? O que é fake? Então tá bom. Esse fotógrafo que esteve lá no dia 12, fotografando os ônibus queimados, o pessoal destruindo os ônibus, botando terror na rua, ele esteve dentro do prédio do Planalto, ficou lá 1h15, junto com os vândalos, né? E os caras lá metendo o pé na porta. E ele ali batendo palma, tá? E ele esteve no QG? Teve. Você conseguiu fotografar? Não. Por quê? Porque eles não deixaram. Ora, seria o QG mais perigoso do que no ato do 12 de dezembro, queimando fogo, jogando bomba lá no centro de Brasília? Seria o QG mais perigoso do que estar dentro do Planalto com um vândalo, cometendo crime? Então, dentro do QG, que o pessoal fica lá numa boa, rezando, não deixaram ele fotografar. Vai pensando nisso. E aí, dentro do Planalto, o cara tá lá. Ele fala que é o cara do QG que tá lá, né? Tá. E o cara do QG não deixou fotografar ele dentro do QG. Mas na hora que o cara tá dentro do Planalto, cometendo um crime federal, porque ele está dentro de uma instituição federal. Ele invadiu uma instituição federal. Ele depredou, ele meteu o pé na porta, dentro de uma instituição federal, que é o Planalto, a Casa da República. Então o cara estava cometendo um crime. E olha, se eu estou cometendo um crime, eu não quero ser identificado. Se chegar um fotógrafo aqui para me fotografar, é uma ameaça para mim, porque eu estou aqui dentro do Planalto, escondido, cometendo crime. Eu estou até sem máscara aqui, estou meio... Então, como é que na hora que ele está dentro do QG, lá nos acampamentos, ele achou que era hostil? Porque lá era assim, lá o pessoal estava só confraternizando. Não deixaram. E lá dentro do Planalto, o cara cometendo um crime, não, você vem, pode fotografar. O que é fake? O que é fato? Quem é o que é a foto, né? E quem que é o fake? Esse é foco? Esse moço, ele é um foca ou uma fake? Foca é que a gente dá o nome de repórter, aquele que vai lá a campo, entendeu? Tirar retrato. Ele é foca ou fake? Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. E que a liberdade seja para todos, que a liberdade de imprensa seja para todos. Viu, Rogério Correia? O cara ter posição política não é criminoso. Jornalista que tem posição política, que é de direita, ele não quer o comunismo. Isso não é crime, não. A pessoa pode escolher o regime que ele quiser. E na Constituição não fala que o Brasil tem que ser comunista. Fala que aqui é uma república presidencialista. Tá bom? Então ele tá certo em defender o presidencialismo, porque ele está defendendo a Constituição. Aí você acha que tem que prender ele porque ele é contra o comunismo? Entendeu? Essa é a liberdade de imprensa que você defende? Então, a liberdade de imprensa é só pro lado de lá? Francamente, Rogério Correia, você envergonha os mineiros. Minas não te merece. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Obrigado pelos parabéns. Obrigado por aqueles que mandaram alguns troquinhos aí para a nossa Comissão Cidadã de Inquérito. Nós estamos aí avançando para pacificar o país, buscar a verdade e principalmente buscar a sua participação. Você tem que se envolver, rapaz. Você tem que se envolver, menina. Seja lá a idade que você tiver, você tem o seu papel de cidadã ou de cidadão para desempenhar nesse momento. O Brasil não pode ficar acéfalo. Nós já estamos aí com apagão na energia elétrica.
Nós já estamos aí com uma carência de diesel nos postos de combustíveis. Não estamos para brincar, não. Então, segure essa CCI, porque nós vamos juntos para a gente pacificar esse país e voltar a ser uma grande nação. Tá certo? Não esqueça do jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente, está valendo. Aproveita que é meu aniversário, tá certo? Se quiser dar um agrado, aí a gente agradece mais ainda. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora, que hoje é o dia dela, abençoe e proteja todos vocês. Vocês que é evangélico, reza para Jesus, o filho dela. Para vocês que são católicos, reze para a mãe dele, certo? Ela vai saber olhar por todos vocês. Um abraço, fique com Deus.